Então vamos lá, galera, bom dia. Vamos então à parte que nós paramos no vídeo anterior, falando ali das teorias de Platão e a teoria de Agostinho, fundamentadas no neoplatonismo, na teoria ali de Platão. Vou ampliar então para a gente continuar. Então, Agostinho aí recordando, né, as ideias inatas como verdades eternas. A platônica estava inspirada lá na razão puramente matemática, e Agostinho, então, que trará ali a fé, ocorre, então, em poucos homens, através da iluminação, que será aí a sua doutrina, a sua teoria. Vale, então, ressaltar que Agostinho, assim como Platão, acreditava, então, que as verdades, elas não vinham de uma experiência sensível, como vocês vão ver mais na frente, que é uma ideia das escolas empiristas, lá da Idade Moderna. Agostinho, ao contrário então de Platão, admite a existência da alma, negando então a teoria da reminiscência, negando então as ideias anteriores, quer dizer, então a teoria reminiscente de Platão defende a metempsicose como processo de evolução da alma. A reminiscência, Agostinho então recorda que é a iluminação, uma predestinação, uma escolha aí divina. Então, nesse sentido, não há reencarnação dos corpos, porque o homem é salvo pela luz divina, que vai lhe conduzir, então, ao juízo final. Lembrando, então, que com a ideia do neoplatonismo, que Agostinho vai equalizar a razão, a relação entre fé e razão. Platão dizia que nossa realidade ela é constituída de um mundo inteligível, um mundo de aparência, em que as verdades eternas são imutáveis e estão nesse mundo, né, segundo Platão. Então, esse mundo aqui ele é um mundo imperfeito. Então, Agostinho vai olhar para essas ideias, para essa fala do Platão, e vai dizer que aquele filósofo, o filósofo Platão, ele já vinha explicando a fé para as pessoas, mas sem saber que era a fé cristã. Então, ele vai dizer o seguinte, o Agostinho vai se aproximar, então, de muitas coisas que o Platão vai dizer, vai se aproximar muito das ideias do Platão. Vou aumentar a imagem para a gente seguir para o próximo slide, e dizer, então, que muitos dirão, até muitos falarão que Agostinho cristianizou Platão, quando ele harmoniza as ideias filosóficas com as ideias da Bíblia. Então é aí que tem início a filosofia cristã, a filosofia da fé. Assim, então, os esforços dos padres anteriores, patrísticos, vai passar a ter mais sentido com o Santo Agostinho, com o surgimento da fé cristã. Então, você tem aí Agostinho fazendo então uma relação entre a razão humana e fé. A fé sendo, para Agostinho, colocada acima da razão. Então, todas as obras anteriores à conversão dele, as obras que vão surgir após a conversão, olha o quanto esse homem tinha a dizer, tinha a falar. Então, a fé é, para Agostinho, a substância da vida e do pensamento. Então, Agostinho vai colocar dois problemas em teoria. É possível conhecer a verdade? E, se possível conhecer a verdade, como é possível conhecê-la? Então, ele responde o primeiro problema fazendo então uma crítica lá àquele ceticismo que ele se apegou, e ao ceticismo ali depois na academia platônica, que se baseia então no Pirro, o filósofo Pirro ali da escola cética, das escolas helenísticas, e aí ele demonstra então que sim, que é possível conhecer algumas verdades, como, por exemplo, o princípio da não contradição, a própria existência, o axioma de tudo, ou seja, o todo é maior do que as partes, lembrando que ele vai se afastar, vai criticar o ceticismo anterior, absoluto, e levará, então, o ceticismo da escola de Pirro, onde faz esse questionamento que existem tem verdades sim, mas elas não são absolutas, elas precisam ser pensadas.
E aí nós vamos seguir para o próximo material, para a gente continuar falando do Agostinho. Então, para ele, fé ela não é um apetrecho que pode ser usado quando convém. Ela é a substância da minha vida, de todo o meu pensamento, para Agostinho. Então, não existe pensamento correto sem fé. Então, ele tem até uma frase interessante, né? Creio para entender e entendo para crer. Então, razão e fé são sim conciliáveis para Agostinho. A gente pode levar a vida olhando para Deus e nossa realidade fazendo conciliação entre fé e razão, mas sempre para Agostinho a razão sendo submissa à fé. Então, ele vai ela vai servir a razão para entender as verdades que já são reveladas pelo Evangelho e pela fé. Então, ele começa o empreendimento aí da patrística, fazendo, então, a harmonização entre fé e razão. E aí a gente tem uma ideia de Agostinho sobre o homem. Então, se o primeiro debate é a questão do homem, aí a gente traz aí para Agostinho o problema, o grande problema é você justamente conceber a ideia, resolver para ele a ideia de que o homem, aquele homem abstrato, anterior, criado ali como um homem perfeito, na verdade não existe. O que existe é um homem concreto, um homem do dia a dia, um homem pecador, um homem errante que chora, que sofre, que aceita, que ri. Então, para para Agostinho, é preciso que a gente volte a nós mesmos, se volte para nós mesmos, para poder então perceber que essa teorização de um homem abstrato universal não existe. Não existe. Então era preciso dar um norte a essa resposta. Ele vai dizer que a gente precisa voltar para nós mesmos. A gente precisa voltar para si. Essa é a primeira lição que ele vai aprender ali com Paulo e vai trazer para dentro da filosofia como uma ideia inovadora. O homem concreto, na sua individualidade, pessoa, o grande problema da filosofia anterior, teórica, das teologias. Então, ao contrário da filosofia grega, o corpo em Agostinho não adquire nenhum conhecimento, é apenas mediador da alma e das coisas perceptíveis, indutivas. Também filósofo da escola empirista mais à frente, reforçará essa ideia. A alma representa para Agostinho o sentido, refere-se à sensação, a uma atividade exclusiva, que o corpo então recebe as impressões de outros corpos, representa então o nous, o lado natural, inferior, humano, esse lado concreto, que possui capacidade de interpretar por dedução. Então, esse homem abstrato, ele passa a ser visto não como abstrato para Agostinho, mas sim como um homem concreto, pecador. Esse é para ele uma questão que precisa ser resolvida. Então, as leis que regem a natureza. Então, a razão superior, a nous, essa do homem abstrato, deve ser, então, vinculada à ideia da iluminação de vida. A ideia, então, inovadora de Agostinho, como verdades aí eternas. Seguindo, então, para responder a segunda questão, a pergunta lá de Agostinho, para ele existem três operações. A operação da mente humana, a razão superior e sentidos, objetivos conhecidos, que são aquelas verdades que são eternas, são leis naturais, está ligada ali então à obra, ao corpo humano, e às possíveis de conhecimento, que é o divino, que é o científico e o sensível a opiniões. E aí, então, você tem nos moldes de Agostinho a ética pagã, que determina a razão, então, para responder, é um conceito negado por Agostinho. Então, para ele, a ética cristã, determinada, então, pela vontade, é o conceito proposto por Agostinho, que há esses dois tipos
possíveis de verdades, de vontades para ele. A vontade do homem e a vontade de Deus. De Deus representa o bem, a submissão, o espírito, a liberdade, o caminho para a salvação. Mas só para os escolhidos de Deus. Então vem a lógica para Agostinho da predestinação. A vontade do homem, que representa o mal, a autonomia, o corpo e a escravidão, que caminha o homem ao pecado. Então, a escolha de qual vontade seguir, então, depende para Agostinho desse livre-arbítrio. Olha como que é interessante, porque fica ali, para alguns, a questão da predestinação, que esse homem ele é um escolhido de Deus, mas, ao mesmo tempo, Agostinho vincula essa questão a uma vontade do homem também, livre-arbítrio, por qual caminho se enveredar. Interessante essa ideia, né? E aí você tem, então, umas máximas importantes da filosofia de Agostinho. Então, para ele, né, o homem precisa resolver questões anteriores, voltando então o seu espírito para a reflexão de si mesmo, e assim então o homem encontra Deus, e não busca a resposta lá nos cosmos ou nas teorias anteriores. Então, a visão de Agostinho é a mesma visão do homem que Platão desenvolveu, que o homem é corpo e alma. Esse homem, então, interior, tem a trindade dentro dele. Então, ele consegue, ao se voltar à sua alma para resolver os problemas interiores, então ele encontrará a Deus. Então, creio que tudo entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Então, tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Então, para Agostinho, a razão tenta explicar o que a fé antecipou. Então, a razão conhece, mas é a fé, né, a iluminação divina, que permite dizer que tal conhecimento é verdadeiro. Então, a iluminação, a teoria que ele defende é a luz especial, que incorpora, que permite aos predestinados chegarem até Deus, encontrarem Deus. Fé em Agostinho não significa somente crer, o conceito de fé para ele é mais amplo, é ser um escolhido por Deus. E aí ele, no Concílio de Cartago, presidido então pelo Papa, condena essas heresias, a teoria teológica de Pelágio, que afirmava a sua obra, a vontade, ser uma autonomia do sujeito suficiente para a salvação, que não é o que Agostinho dirá. Então, para ele, né, o homem encontrando Deus, ele vai entender a sua alma, e só assim ele vai conseguir chegar à paz, a uma vida feliz, tranquila e harmoniosa. Espero que vocês tenham entendido como que é interessante, né, toda essa ideia de fé para Agostinho. A questão da predestinação a gente verá um pouquinho também mais à frente ali, com a outra escola cristã que veremos, o personagem dela também, o São Tomás de Aquino. Esse é um outro assunto para o nosso próximo material. Espero que vocês tenham entendido e fique com Deus até a nossa próxima aula. Beijo!